Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos de destaques. PEC da transição, com validade de 4 anos, já conta com mais da metade das assinaturas necessárias para tramitar no Senado. Deslizamento no litoral do Paraná, em Guaratuba, deixa um morto e interdita a rodovia. No Havaí, maior vulcão ativo do mundo está em erupção pela primeira vez desde 1984. E nós vamos mostrar os prováveis adversários que a seleção brasileira terá pela frente e também os dias das partidas. Tudo isso a partir de agora. A PEC da transição, que deve ficar fora do teto por 4 anos, foi apresentada no Senado e tem mais da metade das assinaturas necessárias para começar a tramitar. Depois disso, deve ser lida no plenário e despachada para a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos conferir. A proposta de emenda à Constituição da Transição foi protocolada nesta segunda-feira no Senado, mas sem as 27 assinaturas necessárias para sua tramitação ter início, com uma leitura protocolar no plenário da Casa. Depois disso, a proposta é automaticamente despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, onde pode ser colocada em votação após 5 dias. A apreciação deve acontecer em um prazo de até 30 dias. Após passar por 5 sessões de discussão, a proposta vai estar pronta para votação em primeiro turno. Até o segundo turno, são 5 dias úteis de intervalo e mais 3 sessões de debate. A PEC da transição pretende manter o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Pela proposta, o valor referente ao programa social fica fora do cálculo do teto de gastos entre 2023 e 2026. O texto propõe retirar R$ 198 bilhões do teto de gastos por ano, sendo até R$ 175 bilhões para o programa social e R$ 23 bilhões para investimentos. A diferença do texto protocolado para o inicial é o prazo de validade, que a equipe de Lula defendia por tempo indeterminado, e na versão atual a duração é de 4 anos. Mas o texto da PEC ainda pode sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. O ideal é que a PEC esteja aprovada até o dia 10 de dezembro, já que no dia 16 do mesmo mês deve ser apresentado o relatório final do orçamento de 2023, que precisa ser aprovado antes do fim do ano. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas, tem consolidado apoio para sua reeleição. Até agora, o deputado recebeu suporte de pelo menos 10 partidos para a eleição que ocorre em fevereiro de 2023, quando os novos parlamentares tomarão posse. O presidente da Câmara conseguiu montar uma base com partidos que terão bancadas numerosas no ano que vem. Além do próprio PP, ele conta com o respaldo de diversos partidos como União Brasil e Republicanos. A votação para a presidência da Câmara ocorrerá no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Para ser eleito, Lira precisará de um mínimo de 257 deputados. E o mercado financeiro elevou a projeção da inflação para esse ano, que pode chegar a quase 6%. Quem traz mais detalhes para a gente é a nossa repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. O índice da inflação aumentou pela 5ª semana consecutiva e chegou a 5,91%. Na semana passada, esse índice era de 5,82%. Esses índices são referentes à projeção da inflação para 2022. Para o ano que vem, a expectativa é que a inflação marque 5,02%. Esses dados são divulgados semanalmente pelo Banco Central através do Boletim Focus, baseado na expectativa do mercado financeiro. O documento também prevê aumento do dólar, chegando a 5,27 este ano, e o aumento também do PIB, o Produto Interno Bruto. Já a taxa Selic manteve-se estável em 13,75. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E termina amanhã, nessa quarta-feira, o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser, no mínimo, de 50% do valor que o funcionário tem direito. As empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º salário. O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada.
O pagamento deve ser, no mínimo, a metade do valor que o funcionário tem direito. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro na empresa tem direito a mais um mês de pagamento. Já para aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento do 13º tem de ser proporcional ao período trabalhado. O cálculo proporcional inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. A primeira parcela não tem descontos e pode ser calculada pela metade do último salário bruto recebido, geralmente o de novembro. Esse cálculo deve sempre considerar a maior remuneração, caso o empregado tenha tido aumento salarial. A segunda parcela tem desconto de INSS e imposto de renda. Os aposentados e pensionistas já receberam as duas parcelas do 13º deste ano. O governo federal antecipou o pagamento do benefício para maio e junho. Já os segurados que começaram a receber aposentadorias ou benefícios a partir de maio recebem agora os benefícios de direito. E um estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontou que em dias de jogos importantes, o consumo de energia cai cerca de 10% se comparado com dias normais. Quem conta pra gente o motivo é a repórter Bruna de Jaimo. É isso mesmo, isso acontece porque muitas pessoas param as suas atividades para assistir aos jogos da seleção. Como é o caso de pessoas que estão em escritórios e desligam o computador para assistir aos jogos. As pessoas também deixam de usar equipamentos como liquidificador, máquina de lavar e aspirador de pó durante os jogos. E isso significa aí uma redução equivalente a cerca de 10% do que é consumido em dias normais. Os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico identificaram que mais ou menos 1 hora antes do início dos jogos, o consumo de energia elétrica teve queda de 7.200 megawatts, apresentando um leve aumento durante o intervalo e uma redução drástica na retomada da partida. Segundo o órgão, as copas costumam ter impacto significativo na carga de eletricidade do Sistema Interligado Nacional, que é o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. E para se ter uma ideia, a redução equivale à soma das cargas médias dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Distrito Federal, que juntos têm cerca de 40 milhões de habitantes. E como essa Copa é realizada entre novembro e dezembro, que é um período com temperaturas altas em todo o território brasileiro, as variações de carga de energia podem ser ainda maiores do que em outros mundiais. É importante a gente destacar aí que esse tipo de variação pode prejudicar o sistema de abastecimento. Então, o ONS está preparado para esse tipo de alteração. Pelo menos uma pessoa morreu em um deslizamento de terra em Guaratuba, no litoral do Paraná. Desde o acidente, as pistas da BR-376 ficaram interditadas sem previsão de liberação. O deslizamento na divisa entre o Paraná e Santa Catarina aconteceu na noite desta segunda-feira e atingiu os dois sentidos da rodovia, no quilômetro 669. Imagens do local do acidente no Paraná mostram que veículos foram atingidos pelo deslizamento de terra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um corpo foi encontrado no local por volta das 10h30 da noite. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária estabeleceram bloqueios de segurança no trecho. Havia congestionamento na região. Segundo a corporação, as buscas foram interrompidas durante a madrugada por conta da instabilidade do tempo. As buscas já foram retomadas e cães farejadores ajudam na procura de pessoas desaparecidas. Socorristas e especialistas em buscas e equipamentos foram enviados de Santa Catarina ao Paraná para auxiliar nos trabalhos de atendimento ao deslizamento de terra. Chuva de granizo e ventos fortes também causaram estragos em Goiânia. Foram registradas quedas de árvores e alagamentos no centro, Jardim Goiás, Vila Nova e na Vila Rosa. A força da água chegou a arrancar o para-choque de um carro. Em São Paulo, a forte chuva deixou a zona leste da capital embaixo d'água. Alagamentos interromperam a circulação dos trens. O alto volume de chuva causou transbordamentos de 3 córregos. Várias ruas ficaram alagadas na Penha, Vila Prudente e também no Itaim Paulista. E agora a gente segue falando do tempo. A terça-feira será mais um dia com bastante chuva. O calor e a umidade são responsáveis pelos temporais em todo o país. O risco de tempestades é alto para o norte de Santa Catarina, Paraná, litoral de São Paulo, Bahia e também para o Espírito Santo. Vamos então conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país?
A gente começa então falando de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje, a terça-feira, será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no final do dia, com mínima de 17 graus e máxima de 28. Em Vitória, no Espírito Santo, o dia será parecido, com sol e muitas nuvens. A mínima hoje fica em torno dos 22 graus e a máxima pode chegar aos 26. E atenção, tem risco de chuva na região. E para finalizar, a gente fala aqui da capital de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora, aqui na região central, na Praça da República. Olha só, o dia está bem nublado. Então, essas nuvens, elas vão gerar aí ao longo do dia, né, chuvas rápidas, ao longo do dia e também à noite. A mínima é de 18 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Aquele dia aí acinzentado a cara de São Paulo. E veja a seguir, o maior vulcão ativo do mundo está em erupção pela primeira vez desde 1984 no Havaí. E nós vamos mostrar também os prováveis adversários que a seleção terá pela frente, os possíveis dias dessas partidas. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. A Coreia do Sul fez um alerta sobre uma possível resposta à Coreia do Norte caso o país realize um novo teste nuclear. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, não deu detalhes sobre o seu plano de resposta à Coreia do Norte, mas informou que a ação teria participação ativa de seus aliados, Estados Unidos e Japão. Suk-yeol fez ainda um apelo para que a China, aliado mais próximo de Pyongyang, dialogue com o país para garantir a segurança e a estabilidade internacional. A declaração ocorre em meio a uma escalada de tensão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O lado norte segue realizando uma série de testes balísticos, expressando seu desejo de aumentar as suas capacidades nucleares, enquanto o lado sul insiste na desnuclearização da nação vizinha. Em agosto, Seul ofereceu um grande pacote de ajuda envolvendo alimentos e energia para a Coreia do Norte, em troca da desnuclearização. Mas a proposta foi negada pelos norte-coreanos, que não se mostraram dispostos a negociar. No Havaí, o maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. De acordo com autoridades, não há indicação de ameaça às comunidades próximas e, por isso, nenhuma ordem de evacuação foi emitida. Imagens térmicas fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram a erupção do Mauna Loa, no Havaí, o maior vulcão ativo do mundo. É a primeira erupção em quase 40 anos. A lava começou a fluir por volta da meia-noite de domingo na cratera. Os fluxos estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas, disse o Serviço Geológico. O Observatório de Vulcões do Havaí está em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo sobre o vulcão de 4.168 metros de altitude. Autoridades do Havaí disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região estivessem fechadas. O arquipélago do Havaí tem 6 vulcões ativos. O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843. A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias. Os protestos pela insatisfação contra as restrições sanitárias e a favor de mais liberdade na China têm preocupado autoridades. Os Estados Unidos informaram que estão monitorando de perto essas manifestações. Estamos observando, seguimos defendendo e apoiando o direito de protesto pacífico. Vamos observar isso de perto e veremos aonde as coisas vão. As autoridades chinesas tentam conter um movimento de insatisfação da população contra as restrições sanitárias e a favor de mais liberdade. No domingo, uma multidão saiu às ruas de várias cidades, no que parece ter sido a maior mobilização popular desde os protestos pró-democracia de 1989, que foram duramente reprimidos. Nesta segunda-feira, o Departamento de Estado sugeriu que Washington considera excessivas políticas de confinamento contra a Covid na China.
Muitos afirmam que o confinamento dificultou os trabalhos de resgate. O assunto agora é a Copa do Catar. Não foi fácil, mas o Brasil garantiu nesta segunda-feira a classificação para as oitavas de final da Copa com uma rodada de antecedência ao vencer a Suíça por 1-0 no estádio 974 em Doha. A seleção teve dificuldades sem Neymar e foi marcar apenas no fim do jogo com um golaço de Casimiro. A partida contra a Suíça foi mais amarrada do que a estreia contra a Sérvia. O primeiro tempo teve poucas chances claras dos dois lados. Sem Neymar, o Brasil teve Lucas Paquetá jogando mais adiantado. Mas o goleiro suíço Sommer não teve tanto trabalho. A melhor oportunidade veio dos pés de Vinícius Júnior, que não finalizou bem. Tite voltou do intervalo com Rodrigo no lugar de Paquetá, mas o desempenho da seleção não melhorou. Com os erros brasileiros na saída de bola, os suíços passaram a rondar a área de Alisson. Já no ataque, as jogadas do Brasil não eram trabalhadas. Vinícius Júnior até abriu o placar em um bom contra-ataque, mas o lance foi anulado por impedimento de Richarlison. Mas aos 37 minutos do segundo tempo, Casemiro acertou um belo chute para decretar a vitória brasileira e os 100% de aproveitamento após 2 rodadas no Mundial do Catar. Já classificado para a próxima fase, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Camarões às 4 da tarde. O objetivo agora é garantir o primeiro lugar do grupo. E nós vamos mostrar os prováveis adversários que a seleção tem pela frente e também os dias das partidas. A seleção brasileira está classificada no grupo G da Copa do Mundo, após a vitória sobre a Suíça por 1-0 na segunda-feira. A última partida do Brasil na fase de grupos será na próxima sexta-feira, às 16 horas, contra Camarões. Para passar em primeiro lugar, o Brasil precisa somente de uma vitória simples ou de um empate contra Camarões. Caso a seleção brasileira se classifique em primeiro lugar do grupo, continuará jogando em dias de semana durante toda a fase eliminatória, com exceção da final, que será disputada em um domingo, ou da disputa de terceiro lugar, que acontecerá em um sábado. Nesse caso, o Brasil entrará em campo pelas oitavas de final na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, às 16 horas. E os adversários mais prováveis são Gana ou Uruguai. Se ficar em segundo lugar no grupo, o jogo pelas oitavas será na terça-feira, dia 6 de dezembro, também às 16 horas. Nessa hipótese, as chances maiores são do Brasil enfrentar Portugal de Cristiano Ronaldo. Então já anota aí na agenda e conversa com o chefe. A segunda-feira também foi um dia de grandes jogos e muitos gols pela Copa do Catar. Destaque para o jogo entre Camarões e Sérvia, pelo grupo do Brasil, que teve 6 gols e várias reviravoltas. Vamos conferir um resumo do dia. O 3-3 entre Camarões e Sérvia já entrou para a galeria de melhores jogos da Copa do Mundo do Catar, antes mesmo do apito final. A seleção africana abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo a Sérvia virou a partida e no início da segunda etapa fez o terceiro. Quando o jogo parecia decidido, Camarões reagiu, fez 2 gols em 2 minutos e empatou a partida. Jogo de muitas emoções pelo grupo do Brasil. Gana e Coreia do Sul protagonizaram outro duelo de muitos gols. O resultado, aliás, embolou de vez o equilibrado grupo H. Gana abriu 2-0 logo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo apareceu a estrela do camisa 9 sul-coreano Ge Sung-cho. Com 2 gols ele empatou a partida e botou fogo no jogo. Só que 7 minutos depois, o atacante Mohamed Kudus brilhou e fez o gol da vitória de Gana. E para completar o dia, Portugal de Cristiano Ronaldo derrotou o Uruguai por 2-0. Os gols só saíram na segunda etapa, ambos dos pés de Bruno Fernandes. E essa terça-feira será um dia de decisões na Copa do Catar. Os grupos A e B realizam a última rodada e vão definir os classificados. Por isso, os jogos só acontecem no período da tarde. Ao meio-dia, a Holanda enfrenta o Catar e o Senegal e o Equador encara o Senegal. Essas partidas são pelo grupo A. Depois, às 4 da tarde, Irã joga contra os Estados Unidos e o país de Gales enfrenta a Inglaterra. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!